Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim para conversar com vocês a respeito da minha última leitura. O Melhor Tempo é o Presente, da escritora sul-africana Nadine Gordimer, ganhadora do Prêmio Nobel de 1991, o ano do meu nascimento. Eu nunca li nada da autora, esta é a primeira obra. Esta é uma obra recente, acho, a autora morreu neste ano e a obra foi escrita em 2012, portanto não é uma daquelas que a consagrou. Eu imagino que lendo a que a consagrou eu vou saber avaliar melhor a qualidade literária da Nadine, porque há de se desconfiar da data em que ela ganhou o Prêmio Nobel e a sua nacionalidade. Por quê? Ela ganhou o Prêmio Nobel de 1991, portanto 3 anos antes do fim do regime do Apartheid. Pode ser que o comitê do Prêmio Nobel estivesse apenas querendo incentivar essa causa e não necessariamente prestando um tributo exclusivo às qualidades literárias da artista. Então, ainda está por verificar essa informação da qualidade. Por quê? Porque este livro, apesar de muito bom, de eu ter gostado, talvez não seja suficiente para formar um juízo completo. Então vamos lá. Do que trata este livro? Este livro tem 2 protagonistas, a Jabulili Gumede e o Stephen Reed. A Jabulili Gumede é uma negra sul-africana, filha de um pai educado, chefe de uma espécie de tribo da etnia Zulu, pastor de uma igreja metodista e diretor de uma escola para meninos, que, a despeito de todos os prognósticos, envia a filha para estudar na Suazilândia, dando preferência a ela em detrimento dos irmãos, porque o mais natural era que os irmãos fossem estudar e que ela ficasse sem instrução. Jabulili então vai para a Suazilândia, estuda e começa a trabalhar numa escola católica como professora. Na Suazilândia, ela conhece o jovem Stephen Reed, filho de uma mãe judia e de um pai cristão, embora ambos não praticantes, e que se formaram em química industrial não tanto pelo amor à profissão, mas também por causa da facilidade que isso lhe dava em produzir bombas e com isso ajudar na luta armada contra o regime. Stephen e Jabulili se encontram e começam a namorar, portanto, quando estão na Suazilândia lutando contra o regime do Apartheid, na chamada luta, a luta armada. Mas o livro não nos retrata essa época, apenas algumas reminiscências. Ele nos retrata a vida de Jabulili e de Stephen já quando a África do Sul saíra do Apartheid. Portanto, este é um livro sobre o pós-Apartheid. Jabulili e Stephen, portanto, estavam imbuídos de todos aqueles princípios e ideais absolutos que uma luta armada necessariamente provoca naqueles que dela participam. E à medida que o governo, já negro, portanto favorável às ideias que o Stephen e a Jabulili compartilhavam, vai exercendo o poder, os anos vão passando e alguns problemas diante dos homens brancos vão surgindo da mesma forma, eles vão sendo confrontados então com essa corrupção de pessoas que eles pensavam ser infensas a esse tipo de comportamento. Jabulili e Stephen também são confrontados com os valores burgueses que aos quais eles antes se opunham e com os quais agora eles têm que lidar e às vezes fazer concessões, porque já não faz tanto sentido assim repeli-los liminarmente. Então, à medida que o livro avança, Stephen e Jabulili vão tendo que mudar o seu comportamento para se adaptar aos novos tempos. Mas ao mesmo tempo, eles se veem com remorso por estarem traindo seus antigos ideais. Então o livro é um grande processo de amadurecimento dos personagens, daquele passado de ideais absolutos para um presente em que é preciso ter uma ideologia, princípios, mas eles não podem ser absolutos e é muito difícil que sejam e que você os sigam na realidade atual, porque ela é muito mais complexa do que os valores absolutos podem sugerir.
Então há essa evolução dos personagens, e a grande graça do livro é essa, porque ao retratarem esse casal, a Nadine Gordimer retrata toda uma geração da África do Sul que passou pelos mesmos questionamentos, pelos mesmos percalços. Só que uma coisa é muito difícil de ser enfrentada: a profunda corrupção em que se imiscuiu o governo da Confederação Nacional Africana, o governo lá do Mandela. De tal modo que os personagens são confrontados por esse problema a ponto de quererem dar a ele uma solução radical. Uma solução que tem muito a ver com o rompimento do sentimento patriótico que eles têm e de luta pela construção de uma nação melhor. Eu não vou dizer qual é essa tentação por que passam Jabulili e Steve, mas ela permeia praticamente toda a segunda metade do livro. De modo que o desfecho, eu não vou também contar qual é, tem muito a ver com o título: O Melhor Tempo é o Presente. Porque na solução que eles dão a esse impasse, fica patente que a realidade, apesar de difícil, de complexa e às vezes indesejável, talvez seja a melhor coisa que temos, e saber lidar com ela é um segredo para a felicidade. Rejeitá-la liminarmente ou escapar dela não é uma solução. O livro é bem legal porque nos dá acesso à África do Sul contemporânea e à África do Sul ali dos anos 90 e dos anos 2000. É um ambiente que eu desconhecia os problemas sociais pelos quais esse país passou, o problema de refugiados de outras nações africanas que vinham para a África do Sul em busca de proteção e de condições melhores de vida, mas que se juntavam aos pobres que lá já existiam e assim criavam problemas sociais imensos. Enfim, todos esses questionamentos que a sociedade sul-africana é obrigada a enfrentar, eu desconhecia. E este livro nos mostra de uma maneira bem assertiva. E é muito interessante também o contraponto que podemos fazer entre a África do Sul e o Brasil. Pois vários dos problemas, principalmente o problema da decepção com políticos que pareciam paladinos da moralidade, mas que depois se rebaixam muito abaixo do que aqueles que estavam embaixo antigamente atingiam, isso é um ponto comum entre a África do Sul e o Brasil. Neste livro, o narrador é em terceira pessoa, só que ele é muito discreto. Boa parte do livro é feita, eu não sei se o nome direito é discurso indireto livre, porque eu não sei exatamente o conceito de discurso indireto livre, mas é feito por pensamentos dos personagens que parecem falas do narrador, por diálogos, de modo que a intervenção do narrador é bem discreta. Apesar dessa coisa diferente, o livro não é de difícil compreensão. Outro ponto a ser ressaltado é o panorama social que o livro nos dá. Ele nos fala tanto das pessoas que faziam parte da luta e agora não fazem mais, como dos brancos que agora tentam se adaptar à nova situação, às vezes mostrando tanto afeto pelos negros que chegam a ser ridículos. Nos mostra as várias etnias que compõem os negros da África do Sul e as suas diferentes tradições, o quanto a África do Sul recebeu de imigrantes gregos, ingleses, de outras partes da África, a relação da África do Sul com outros países. Enfim, é um livro que vale a pena ser lido. Eu não dei 5 estrelas para ele, acho que seria exagerado, dei 4, porque apesar de bem interessante, eu li ele rápido, não tive nenhum problema de ser um pouco arrastado, eu não amei ele. De modo que eu também não posso, como eu disse no começo, julgar a autora apenas por este livro. Preciso ainda pesquisar qual obra a consagrou, fazer a leitura e aí ter um julgamento um pouco mais subsidiado. Enfim, fica a dica, o melhor tempo é o presente. Se você quer conhecer a África do Sul contemporânea, o pós-apartheid, certamente este é o livro. Se vocês gostaram, pessoal, se vocês também já leram alguma coisa da Nadine Gordimer ou desejam ler, enfim, se quiserem fazer algum comentário, por favor, deixem aqui embaixo.
Deem like para ajudar na divulgação do canal, isso é muito importante. Se inscrevam para receber novos vídeos. Sigam-me nas redes sociais, no Instagram e no Scoob. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Vocês certamente serão aceitos como meus amigos. E nos vemos então numa próxima oportunidade. Até mais!